Você sabe que ao longo desse tempo todo que a gente está na Band News FM, né, mais de uma década, quase 2 décadas, né, a gente aprendeu que algumas coisas pegam e outras não pegam. Pode ser uma forma de você falar, que as pessoas gostam, não gostam, outras que um político faz, que aparentemente você fala, nossa, que escândalo, né? A maioria não acha escândalo, né? E outras não, outras que simplesmente viram e acabam sendo uma forma que aquele político é chamado, né? Teve a história do homem da cueca, teve o bunker, do Gedel e por aí vai, algumas imagens que acabaram marcando. E essa história da compra milionária do leite condensado, do chiclete, pelo governo federal, tá pegando nas redes sociais e o Guto Graça conta pra gente essa história. Bom dia, Guto. Bom dia, Barão, Carla e toda a audiência. Antes de mais nada, né, Barão, a gente tem que dar aquele preâmbulo, como você falou, desse mundo das realidades. Às vezes eu falo aqui alguma coisa contrária ao presidente e recebo o e-mail me chamando de esquerdalha, comunista, etc. e tal. Eu comento algum eventual gol do Bolsonaro, falando em números e falando o que as pessoas falaram, recebo que aderir ao governo, que é bolsominion. Acho que as pessoas deviam entender que aqui não é minha opinião, é a opinião do que vocês falam. Mas então, dentro desse momento, Barão, que às vezes pode causar uma estranheza em você e na Carla, é compreender o ser humano médio. Vamos falar do leite condensado, como é que ele entra para entender a jornada final da reação do leite condensado sem a gente se assustar. Primeiro, ele entra por volta das 5, 6 horas da manhã, preponderantemente em uma rede social, no Twitter, ok? Outra coisa que chama a atenção, no momento inicial, esse momento entre 5 e 7 da manhã, você já tinha 10% de perfis de apoio ao presidente compartilhando o assunto. Não ficou só na base, ou seja, tinha gente de apoio ao presidente compartilhando como quem diz, isso é bobagem, vamos tocar isso daí, já tratando como galhofa. Não foi aquela reação, às vezes, inicial que você tem em alguns assuntos que envolvem o presidente e a base de apoio. Não, esse assunto entrou de uma forma muito forte. Ok, na base de oposição, 4 milhões de perfis que a gente audita, Barão, Carla e ouvintes, notem, 65% de 4 milhões de perfis que são de oposição ao governo estavam tratando do leite condensado, ok? Ou seja, Bolsonaro, mais uma vez, tem o domínio da pauta. E eu nem vou entrar no assunto que movimentou, que foi guerra de hashtag, que a gente tem uma brincadeira aqui no escritório que a gente fala, hashtag é que nem bola na trave, como ensinou o Skank, não altera o placar. Então, guerra de hashtag, Bolsonaro A, Bolsonaro B, não. Até porque isso não altera a densidade de fato. Isso é só um número para a gente comentar quase como quem comenta, Barão, assim, um momento jocoso. Tem muito menos influência que um meme, por exemplo. Mas, enfim, nesse domínio de pauta que ele teve, o que traz a reboque, Barão, para a gente compreender? E acho que isso... eu queria falar quase que pro cara de oposição ao Bolsonaro, para ele entender um pouco de rede social. Note, o assunto que ele dominou falando do leite condensado fez com que 2 assuntos de oposição ao presidente quase que sumissem da própria bolha dele. E vou te dizer o senador Flávio Bolsonaro, envolvimento de rachadinha, e o assunto 2, que foi o assunto impeachment. Os 2 assuntos que estavam tão falados, o Flávio teve uma diminuição de 300% e o impeachment, Barão, ele teve uma diminuição com leite condensado na base de oposição de 150%. Ou seja, mais uma vez eu chego aqui e falo, olha, com esse leite condensado, por enquanto, por mais incrível que pareça, parece que possa ter sido favorável ao Jair Messias Bolsonaro. Aí recebo a mensagem dizendo, pô, esse cara tá aderindo ao governo. Não, eu estou falando de movimentação de redes, de como foi as pessoas. Barão e Carla, devolvendo para vocês aqui um pouco. O leite condensado, então, acabou colocando água no chope de quem estava tentando bombar o impeachment. É isso. Ô, Guto, exatamente. E aí, de alguma forma, aquela fala do presidente na churrascaria, vamos ver se você percebeu, isso foi ontem na hora do almoço, né, no começo da tarde,
ou no meio da tarde, enfim. Presidente falando palavrões e tudo mais, dizendo para a imprensa enfiar naquele lugar a lata de leite condensado. Isso acabou trazendo mais combustível, alimentando as bolhas, os pronunciamentos? Carla, deixa eu puxar até esse aqui, que esse aqui foi feito extra. Isso fez o seguinte, o que aconteceu? Novamente, eu vou pedir para que a gente não pense na nossa régua de valor, ok? O nosso erro, às vezes, é cobrar a nossa régua de valor diante do mundo. Aí você fala, isso que ele falou foi uma coisa totalmente não institucional. Ok, eu já concordei com você nesse ponto aqui, o Guto concordando, que é uma coisa que fere quase a institucionalidade de um país que já caçou deputado que posou de cueca e fraque, ok? Mas vamos tentar tirar do momento político e inserir isso em quê? No homem comum. Por que eu vou pedir para inserir no homem comum? Quantas vezes você, no seu trabalho, qualquer que seja você um funcionário de escritório, seja você um funcionário de um trabalho braçal, quantas vezes você se sentindo acuado em relação ao seu chefe, você já não teve vontade de falar exatamente aquilo que o presidente Bolsonaro falou? Ok? Então, o que ele perde de pontos na institucionalidade, que fere tanto a mim, a você, a alguma outra pessoa, ele ganha no sentido de homem comum. Resultado, na bolha dele, essa frase foi aceita como 78%. Só 8% foi reticente, dizendo que ele perdeu a linha em 4 milhões de perfis de apoiadores. Ou seja, é tentar entender a movimentação do outro e não a movimentação do que foi falado em relação a você ou quem está muito próximo de você. Ou seja, foi uma frase muito forte. Eu não me lembro na história da República de ter visto esse tipo de comportamento, mas entender, o brasileiro, o médio apoiador do Bolsonaro, não ficou insatisfeito com o que foi falado. Carla, Barão e audiência. É muito importante essa análise do Guto, né? Principalmente para aqueles mais raivosos, né? Que tem um lado da história, seja para o lado A ou lado B, entender como é que funciona, digamos, as redes. E o Bolsonaro, né, já mostrou que ele sabe muito bem como posicionar. Ele ganhou a eleição lá atrás também, contando com esse apoio, né? Então, é sempre importante esse tipo de situação. E até hoje, né, Guto, nas lives que ele faz, ele consegue uma audiência muito grande, ele consegue movimentar, mesmo com muita gente indignada, né? Como pode um presidente falar esse tipo de coisa, mas na prática tem muita gente que gosta, né? Sim, Barão, é compreender exatamente, não use sua régua de valor ou o valor do teu amigo mais próximo, da sua bolha, para você querer ver o mundo. Você pode fazer isso para o seu juízo. Não me cabe, como quem faz análise da opinião dos outros, pensar nisso. Exemplo, o assunto leite condensado, em Rio e São Paulo, na terça-feira, entendam, ele engoliu o Covid também, em Rio e São Paulo, eu vou dizer, no Rio de Janeiro, das 11 às 19, leite condensado ganhou de todas as interações de Covid no somatório de redes, e em São Paulo foi das 10 às 21 de terça-feira. Ou seja, a gente, no meio de uma pandemia, dificilmente a gente tem um assunto que seja capaz de fazer esse tipo de engolir, porque engole saindo do total. Ninguém está fazendo leite condensado e Covid. Às vezes você consegue fazer até final de Libertadores e Covid, você tem relação. O Covid, o leite condensado foi quase que uma parte de qualquer problema de leite condensado em Manaus. Foi impressionante como, assim, deu uma lavada nos problemas que tinha ali de leite condensado, Barão e Carla. Ô, Guto, interessante, coisa, né? Até, bom, deixa eu só vai lá, perguntar, Libertadores está aparecendo, né? Porque são duas equipes brasileiras, 2 equipes paulistas, como é que tá surgindo Libertadores, então, nas redes? Vamos falar uma coisa aqui que a torcida do Flamengo vai adorar. Toda a movimentação de Libertadores com 2 times brasileiros está menor do que a movimentação que foi no período similar a Libertadores do Flamengo, porque teve cancelamento, mudança do estádio, etc. Tal. Teve uma série de fatores que também movimentou demais, mas, por exemplo, o Flamengo, comparado o somatório de redes com a atual final da Libertadores, deu 2,2, foi o dobro e mais um pouco até este presente momento, é o que a gente tem que falar, ou seja, está faltando a torcida do Corinthians, está faltando a torcida do Barão aí que está em São Paulo, ou seja, brincadeiras à parte, ou seja, movimentou, mas ainda menor
do que ano passado com um só time brasileiro, Carla e Barão. Agora você vai começar a receber mensagem, Guto. Esse Guto é flamenguista, onde já se viu, não sei o quê, né? Vai ser isso, sim. Olha, eu vou dizer, eu tenho aquela isenção de quem torce no Rio de Janeiro pelo Bangu, por proximidade ao meu time de coração, de fato, que é o Atlético de Madrid. E te digo, eu tenho uma paixão pelo Guarani. O Guarani de Campinas, o Bugre, porque foi o primeiro time que, fora da minha cidade, eu realmente escolhi, que era aquele time de 78, eu muito moleque, com 7 anos, pedindo para ver aquele time quando vinha jogar no Maracanã para irmão mais velho. Ou seja, assim, eu amo tanto o futebol, Barão, que eu não me sinto no direito de ter só uma paixão. A minha mulher diz que eu digo que sou Bangu para poder ver qualquer jogo que esteja passando, né, Barão? Então fica assim, cômodo. Agora, só para concluir isso, a gente não pode deixar de falar sobre o leite condensado. Aqui já eu recebo o meu ponto aqui, a Cibele fala que isso é importante, o leite condensado foi o primeiro assunto turbinado memeal. O que significa? Sobre memes. O assunto leite condensado, ele simplesmente liderou a quantidade de memes de todos os assuntos postados em 2021, incluindo aí invasão lá do Congresso americano. Ou seja, o nosso leite condensado, ele como memes invadiu a nossa rede brasileira de uma forma absurda. 70% do comentário, ainda que com indignação ou de defesa, estava envolvendo humor. Se é positivo ou negativo, Barão, eu deixo para a audiência e para a história julgar. Eu só estou querendo, eu faço a brincadeira, mandem memes, porque é a forma de ficar mais leve um pouco tudo que a gente vai vivenciando aí nessa loucura, que acaba que eu confesso uma coisa, eu não vejo nenhuma série, nada de dramaturgia. A minha dramaturgia hoje é acompanhar a rede social e a movimentação, ou seja, transformei o trabalho um pouco em entretenimento nesse sentido, porque não dá tempo. Tem uma série nova no Netflix, na Amazon. Lamento, eu posso pincelar e ver o que alguém esteja vendo. Eu não tenho como aprender novos personagens com personagens tão fascinantes quando a gente vai vendo aqui, do anônimo aos nossos atores políticos aí, Barão. Com certeza. E o brasileiro é campeão mundial de meme. Guto, um abraço para você, para a Cibele, até semana que vem. Valeu. Até semana que vem, ou qualquer edição extraordinária, pode chamar que estamos aí. Beijo para vocês. Valeu. Tchau, tchau.